Muito bem, vem pra cá porque hoje o programa tá recheado, não está afogado não, mas está recheado de coisas boas sobre a água. Você já sabe tudo? Você já tem tomado tanto de água suficiente? Aliás, qual seria a quantidade suficiente ou ideal para você? Bom, eu não sei se você está lembrado, mas hoje é o Dia Mundial da Água. E esse dia foi instituído para alertar a gente, ou toda a população, sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. E pensando nisso, nesse contexto, o programa de hoje vai te ajudar a entender melhor a importância desse remédio natural tão essencial em nossa vida. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, a quantidade ideal de água a ser consumida varia conforme a idade e peso da pessoa. Mas, em média, o valor se mantém em aproximadamente 2 litros diários para adultos. Para entendermos o poder da água para o funcionamento do nosso organismo, hoje a gente conversa com o Dr. Guilherme Macedo, que é ortopedista do Hospital Adventista lá de Manaus. Mas a sua participação aqui também é muito bem-vinda, então já sabe, né? É só mandar o seu WhatsApp aqui pra gente. De repente você tem até um testemunho sobre o poder da água na sua vida. Eu quero ouvir e quero ouvir também as suas dúvidas, trazendo aqui para o Dr. Guilherme. O nosso número é o seguinte, 12 98266 0004. Ou aponte o celular, a câmera do celular aqui para esse QR Code, que você também vai ser encaminhado para o nosso contato direto aqui do programa. Combinado? Doutor Guilherme, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Boa tarde, Teru, e os nossos amigos que estão nos assistindo. Nada mais justo do que iniciar essa nossa conversa com um bom copo de água, viu? Eu vou aqui também. Você aí de casa também, quando vê alguém bebendo água, né, já lembra que tem que beber. Cadê? Eu quero começar essa conversa, doutor, perguntando sobre essa questão da quantidade ideal da ingestão de água diária. Eu sou uma pessoa alta, eu sou a falsa magra, parece que sou magra, né, mas sou pesadinha aqui, precisaria de mais água do que uma pessoa mais baixinha, não é? Bem, Teru, é bom a gente conceituar que o controle da sede, e obviamente aquele ponto dentro do nosso cérebro chamado de hipotálamo, ele, quando é submetido a essa sensação da sede, ele produz um hormônio que se chama antidiurético. Esse hormônio antidiurético é que vai regular justamente a quantidade ou a necessidade da nossa ingesta de líquido, de água, ok? Só para a gente ter, assim, de forma muito resumida e bem simples, um homem de aproximadamente 70 quilos, ele necessitaria em torno de 2.200, 2.500, vamos falar dessa forma, 2.500 ml de água a dia. Agora, sabe o que é interessante? Que existem, sim, alimentos que já dão suporte de água. Se a gente for colocar aí uma necessidade de 2.500 ml para um indivíduo, sexo masculino, de 70 quilos, e ele com uma alimentação balanceada, é interessante, vai a curiosidade. 1.100 ml você pode sim adquirir com um alimento no teu dia a dia. Olha só. 1.100 ml. Interessante, né, Teru? Especialmente se eu estiver naquela dieta da melancia, né, doutor? Sem dúvida. Agora, não vou ser machista, não. Uma mulher de 58 quilos, aproximadamente. Tá? Não vou perguntar quanto você pesa, Teru. Eu peso 64. Não, eu falo aqui, 64. Mas digamos que uma mulher de 58 quilos, ela necessitaria diária de 1.200 ml de água diária, levando em consideração, mais uma vez, tá? Uma alimentação bem balanceada, ela pode te garantir 1.100 ml de água. E aí, obviamente, a gente teria que fazer ajustes de acordo com as atividades que aquela pessoa faz durante o dia. Verdade. Se for uma atividade onde exija muito, né, Teru? Há um desgaste, uma transpiração maior, ela vai ter que ingerir mais água. E também você em Manaus vai precisar de mais água do que eu aqui em São Paulo, de repente, né? Não, doutor? Ou região mais quente, ar-condicionado também consome bastante água da nossa ingesta, né? Aqui faz muito calor mesmo. Em algumas regiões, certamente, nos momentos de verão, né? Nas estações de verão, certamente a ingesta hídrica ela tem que ser maior, viu? Mas, em média, seria essa orientação para você que está nos assistindo.
Doutor, chegou uma interação logo de cara que eu quero trazer aqui nesse momento. Vamos ver quem é que está falando com a gente já no começo do Vida e Saúde. É a Natália. Qual o poder da água para o ser humano? A pergunta dela. Boa pergunta, inclusive tem a ver, ó. Eu acho que ela leu aqui. Sem dúvidas. Se a gente for olhar para o corpo humano, a água, logo quando você ingere, ela tem uma atividade de estimular ou de aumentar o fluxo sanguíneo. Óbvio, você está ingerindo mais líquido, você está ingerindo e aumenta, assim, o fluxo sanguíneo. À medida que você aumenta o fluxo sanguíneo, você que está nos assistindo, olha só um detalhe interessante. Você vai e estimula os rins. Os rins, que são órgãos responsáveis por filtrar e tirar toda aquela toxina, ou as toxinas que normalmente nós, lamentavelmente, nos ingerimos, melhor falar dessa forma, através de líquidos e alimentos também. O próprio corpo também produz isso, resultado de metabolização de várias substâncias no nosso corpo. Então, quando você faz uma ingesta líquida, água, talvez a pergunta mais adiante é, será que é só água? Água, estamos falando da água. Tá. Você tem de cara logo uma ação, né, a nível de fluxo sanguíneo e da parte renal, ajudando a eliminar as toxinas que ficam concentradas no meu e no teu corpo. Doutor, a gente sabe que a qualidade da água também é muito importante. A gente precisa escolher a melhor água disponível aqui na nossa região. Mas eu queria que o senhor falasse especificamente sobre alguns benefícios da água, como, por exemplo, esse aqui, olha, regula a temperatura corporal. Opa! Olha só, ambiente de calor, hein? Quem não transpira? Isso mesmo. Sabe por que você transpira? Sabe por que você transpira quando você está com febre também? Por quê? Porque a água, ela tem uma função imprescindível. Nós sabemos que, em média, digamos assim, para facilitar o entendimento, 36 graus é a minha temperatura do corpo. 36 graus. Nós sabemos que o corpo humano, ele funciona perfeitamente nessa temperatura. Mas quando ela aumenta, existem alguns prejuízos para a função, para o bem-estar do corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, fulano, depois de uma febre muito forte, ele teve uma crise convulsiva. Nós entendemos que houve, então, ali uma sensibilização maior do meu, ou no caso do sistema nervoso, desse paciente, ao ponto de produzir crise convulsiva. E a água, ela entra como um termorregulador. É verdade, a pessoa que faz atividade física, que esquenta bastante o corpo, ela sua bastante também para tentar equilibrar. Olha aqui, doutor, Você lembrou muito bem, muito bem. Esse poder aqui, doutor, o senhor já mencionou que auxilia na desintoxicação naturalmente, não só ingesta de água, e para quem quer também fazer uma desintoxicação alimentar, tem que beber muita água. Não tenha dúvidas, tá? Mantendo aquela orientação da primeira pergunta, a ingesta regular da água, tá? Para que você se beneficie, porque ao ingerir você vai estimular a circulação, estimular os rins. E olha, tem um detalhe muito interessante, viu? Não é só pela urina que a gente elimina substâncias nocivas, o suor também elimina substâncias nocivas. Então você se arma realmente de meios que vão prevenir, inclusive, doenças, viu? Legal. Ó, doutor, esse aqui ajuda na absorção de nutrientes. Tem uma interação que chegou sobre isso. Vamos ver a interação para o senhor comentar. Opa, vamos lá. Olha que Kailane mandou. Tomar água tem a ver com a melhor absorção ou não absorção de hormônios e vitaminas, como a vitamina D? Boa pergunta da Elaine, tem muita dúvida com relação a isso, doutor. Olha, hoje, então, eu gosto de correlacionar com a época que nós estamos vivendo, que é do Covid. Existe, sim, um incentivo muito grande para que eu e você que está nos assistindo, tenha uma alimentação balanceada e também um suporte eventual de vitaminas, como a vitamina D e a vitamina C, ok? Então, existe como base ou com o objetivo de aumentar a minha e a tua imunidade. Pois bem, ingerir água, certo? E aí não tem como eu não deixar de comentar isso. Ingerir água quando você já tem uma alimentação balanceada, certo?
e você ingere durante a refeição, você não deveria estar fazendo isso. Não deveria estar fazendo isso porque você vai dificultar justamente toda uma reação do teu aparelho digestivo no que diz respeito à absorção desses nutrientes. Ok. Olha só, certo? Tem um detalhe, se você quer realmente ter uma maior absorção, uma perfeita absorção, um melhor aproveitamento desses nutrientes, o ideal é que você faça a ingestão pelo menos 1 hora antes da tua refeição. Agora, eu não sei se a Elaine quis dizer aqui, doutor, de vitaminas e hormônios, como suplementação. Aí precisa de água e um estudo mais avançado, porque algumas dessas vitaminas são lipossolúveis, né? Precisam de gordura boa, claro, para ajudar. Mas o que o doutor disse aqui é muito certo. Comer e beber junto atrapalha completamente a absorção daquilo que você está comendo. Pode até ser a comida mais saudável do mundo que vai ficar prejudicada, né, doutor? Sem dúvidas. Olha essa daqui, doutor. Beber água em abundância ou do jeito que a gente precisa, deixa a pele mais bonita e hidratada? Uau! Essa pergunta aí foi providencial. Ainda mais quando você mora em um clima onde o calor ele é mais significativo, viu? Uhum. Sem dúvida. A pele, ela deve ser hidratada. Não é só pelo banho, não, que a gente está falando muito da ingesta, né? Depois podemos até comentar um pouco dos efeitos externos, sim, da água, no sentido da pele, mas, sem dúvida, hidrata a pele. Você sabia que você tem um líquido também lubrificante intra-articular e que, obviamente, com uma maior ingesta de água, você vai ter esse líquido também sempre em uma boa concentração dentro da tua articulação ou das tuas articulações. É muito interessante isso. Vai te dar uma oportunidade de movimentos, né, mais confortáveis, né, e ter uma rotina, digamos assim, do ponto de vista muscular, né, bem mais eficiente, viu? Sem dúvida nenhuma. E eu me lembrei aqui que eu conheci já uma senhora que não bebia água. Ela achava que bebia, na verdade, mas quando foi fazer as contas, percebeu que começou a beber água e desapareceram as dores nas costas que ela tinha. A conclusão que ela chegou é que talvez os discos ali estavam desidratados. Então, beber água essa ajuda vai além da pele, do cabelo, né, doutor? Só para comentar, antes da gente ir para o próximo, você também diminui o processo de envelhecimento, tá? Olha. Interessante mesmo, você diminui o processo, a velocidade com que naturalmente isso vai acontecendo, mas ela vai de forma mais lenta. Bom, então você puxou já o outro assunto, porque olha só, a ingesta regular de água auxilia no metabolismo celular. Uau! Nós vamos falar aí de homeostase. O corpo, ele é constituído por células. Nós entendemos que as células vivem em meio líquido e a regulação de vários componentes, não só intracelulares como extracelulares, nós chamamos de homeostase. A ingesta hídrica, a ingesta de água de forma regular, né, de forma bem orientada, atendendo-se à necessidade do corpo, vai fazer com que o funcionamento de todo um conjunto de metabolismos, né, de reações químicas que o meu e o teu corpo produzem, sejam mais eficientes. Isso vai te dar resultados a nível de performance física e outras situações que são também correlacionadas com uma boa ingesta de água. Quero trazer aqui esse outro poder da água, que é a melhora da circulação sanguínea. O senhor abriu aqui a nossa conversa falando sobre isso. E eu queria só voltar, trazer um panorama geral aqui, porque a gente tem visto muitas pessoas tendo problemas de circulação, inclusive que geram óbito, problemas do sistema circulatório que geram óbito. É claro que só a ingesta da água não vai resolver todo o problema, mas ela pode ajudar sim nesse processo, não só contando com os remédios que o médico acaba receitando, né, doutor? Nós entendemos, Teru e amigos, que quando você tem a ingesta, né, a ingesta ideal de água, além de você aumentar o volume sanguíneo, certo? Estimular os rins, como já foram mencionados, a
realizarem a filtração e eliminar as toxinas, nós temos também algumas outras ações que podem ser beneficiadas, como, por exemplo, quando você ingere água, e aí existem determinados horários que certamente nós vamos comentar, mas a água também pode produzir, além de produção de células musculares, ela pode também incentivar a produção de células sanguíneas. Mas já fala, já sobre... Só. Pode falar, doutor. Queria que o senhor falasse dos horários já em seguida. Pois não, então vamos lá. Quando a gente fala de horários para ingerir água, é importante você saber o seguinte: você não precisa esperar sentir sede para tomar água, ponto. Ok. Isso aí tem que ficar muito claro, certo? Tá? E eu posso até depois explicar o porquê. Mas a gente entende que a ingesta de água ela deve ser regular, ela deve ser de uma forma onde não haja exagero, certo? Você que está me ouvindo, já comentamos aqui a quantidade de água diária que deveríamos tomar. E eu vou te dizer mais uma coisa. Você pode estar pensando, mas Guilherme, peraí, aonde eu moro faz frio, né? Eu pouco transpiro, né? E assim, eu não sinto tanto, um ambiente de trabalho, um ambiente refrigerado, eu não sinto muita necessidade de tomar água. Você está enganado. Você precisa tomar água tanto quanto. Até mesmo porque nós perdemos a água pelo suor, nós perdemos a água pelas fezes, pela urina, pelo falar, pela respiração. Nós perdemos também. É isso aí. Então devemos tomar água de forma constante. De forma constante. O ideal é que não façamos o uso dela durante as refeições e após a tua refeição, 1 hora depois. E um detalhe interessante também, Teru, não devemos tomar água umas 2 horas antes de dormir, tá? Para atrapalhar o sono. Beleza. Tá bom? Chegou uma pergunta interessante aqui que eu quero saber se o senhor pode ajudar. Vamos ver. Olha aí, a Valsênia. Tem alguma diferença entre água gelada e água natural? É verdade que a água gelada interfere na pressão arterial? Olha que pergunta interessante ela mandou aqui, doutor. Valsênia, minha filha, essa pergunta foi muito pai d'égua. Agora explica o que é pai d'égua também. Aqui na nossa região, pai d'égua é legal, sabe? Boa. Muito bacana mesmo, muito boa, tá? Então, assim, olha só. Primeiro, a água não engorda, tá bom? Primeira coisa, a água não engorda. E a água gelada, ela tem uma diferença em relação à água natural. Vamos partir do princípio de que uma água, ela aqui gelada, a temperatura dela em torno de 4 graus positivos, ok? Levando em consideração que o meu corpo tem 36 graus positivos, certo? Quando eu tomo a água gelada, certo? O que vai acontecer? O meu corpo, para manter a minha temperatura, porque quer queira ou não, a ingesta desta água gelada, ela vai causar um certo grau de resfriamento do meu corpo, tá? O meu corpo, ele vai queimar mais energia para que ele possa equiparar a água gelada que eu ingeri. Não sei se você chegou a... Mas isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Porque depende de quem está querendo perder peso, por exemplo, vai gastar mais energia na água. É isso mesmo. Também ajuda a uma queima calórica. Olha aí. No fundo, o que eu estou querendo dizer é que ajuda também numa queima calórica, mas sem excesso, tá bom? Tá. Chegou... Tudo tem que ser equilibrado, moderado e equilibrado. Tá. Doutor, tá chegando um monte de pergunta aqui, mas eu queria saber primeiro... Por que os idosos sentem menos sede? Parece que eles não têm o hábito de beber água e não sentem necessidade. Essa pergunta, Teru, foi mais pai d'égua ainda. Por que motivo, minha irmãzinha? E os nossos amigos que estão nos assistindo. Os idosos, e aí vamos colocar uma idade, a partir dos 60 anos de idade, existe uma perda gradual dos receptores do corpo à sensação de sede.
Olha só. Então, aqueles receptores, aqueles terminais que a gente já comentou aqui, que naturalmente, quando eu tenho sede, o sentimento, a sensação vem, melhor falar sensação, vem de sede, eles captam essa sensação e eles já me dão logo um incentivo para que eu procure tomar água. Existe uma série de reações. O idoso, ele já não tem esse mesmo número e essa mesma sensibilidade de receptores à sede. Tá? E isso é muito perigoso. O idoso, ele tem que ter atenção, porque ele precisa continuar mantendo a mesma ingesta hídrica. Tá. Ele vai continuar perdendo. Então, por isso que o idoso, ele muitas vezes, ele nem percebe que ele deveria estar, naquele momento, ingerindo água. Doutor, existem muitos sintomas que podem indicar que a gente está desidratando. Cabelo seco, pele seco, o brilho do olho muda. Eu sei que, medicamente falando aí, vocês têm vários parâmetros, a boca seca também, não é? Mas e o excesso da água? Será que chegou uma interação sobre isso aí? Vamos ver. Olha aí a Val. Por favor, pode falar. Tomo mais de 3 litros de água por dia e peso 59 quilos e não faço trabalho pesado. Isso é normal? Água em excesso pode fazer mal? A pergunta da Val aqui também é muito boa. Olha, Val, uma pergunta bem tranquila, bem legal, porque a gente está falando dos benefícios, mas e se for exagerado? Aí eu vou te dizer uma coisa, Val. Existe não estou falando que é o seu caso, tá bom? Mas é importante, sim, nós ingerirmos a quantidade, sim, de água. Lembrando que os nossos rins, eles têm a capacidade de filtrar em torno de 800 ml a 1.000 ml, certo? De água, vamos falar assim, ok? E se eu passo a oferecer para os meus rins em torno de 3 litros ou 3.000 ml a 4.000 ml a nível de filtrar hora, estamos falando de filtração hora, a capacidade do rim é de 800 ml a 1.000 ml, funcionamento normal. Mas se ele aumenta essa função, o que acontece? Eu posso ser levado a um quadro de hiponatremia, que é um distúrbio eletrolítico e que pode gerar, sim, vômitos, náuseas, vômitos, desorientação. Tá? Nós podemos ser levados realmente a um conjunto de fatores que podem, sim, trazer um malefício. Malefício já é desagradável, né? A gente tem que entender dessa forma. Se a Val está tomando ao longo do dia esses 3 litros de água, provavelmente ela não está excedendo, né? Não. Ficar de olho aí nos sintomas, se de repente essa necessidade exagerada de água não é indicativo de outra doença, mas se estiver tranquilo, manda ver, porque você está saudável e bem hidratada, Val. Tem muita gente já... Pode falar, doutor. Tem uma curiosidade também, tem uma doença, um distúrbio comportamental, que é a potomania. A potomania é a ingesta de água exagerada, em torno de mais de 20 litros de água ao dia. Mas não vem ao caso aqui, não. Não é uma situação totalmente, mas é uma curiosidade só. Tá. Vamos ver. Lamentavelmente, essa situação. Vamos ver esse exemplo, essa outra dúvida que chegou aqui da Edilene. Não consigo beber muita água e ela quer saber o que será. Ela não consegue beber nem 2 litros por dia, mas come frutas como melão, mamão, suco de abacaxi, acerola. A água pode ser substituída dessa forma por frutas, e eu vou colocar aqui um adendo, Edilene, por chás, água de cocos e aí por aí vai. Peru e minha amiga que está nos assistindo, a água é imprescindível. Ela é tão imprescindível quanto o ar que você e eu estamos respirando. Para você ter uma noção, o ser humano ele pode sobreviver sem água de 3 a estourando, no máximo 5 dias. Não existe nenhuma outra bebida que venha saciar a sede como a água. Então, a fruta, abacaxi, melancia, o chá, que a Teru acabou de mencionar também, são líquidos que podem, sim, durante o teu cotidiano, teu dia a dia, você usufruir, te dar uma certa sensação de saciedade, mas eu vou te dizer e vou dizer para os nossos demais amigos que estão nos assistindo, a água, ela é imprescindível, nada a substitui. Você deveria, sim, estar conciliando a alimentação junto com
a água sim. Olha só, então fica a dica aí do profissional com a gente. E a gente pode sim melhorar nossa ingesta, vai aos pouquinhos, tenha metas, mas você vai conseguir, viu, Edilene? E eu espero que todos nós possamos melhorar a nossa ingesta a partir de hoje. Muito obrigada, doutor Guilherme, e também quero agradecer aqui ao Hospital Adventista de Manaus pela sessão aqui do profissional junto a gente. E a gente se conversa aqui mais vezes. Doutor, obrigada. Beijo para vocês. Beijo, até mais. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta quero saber o seguinte, será que é possível melhorar o estresse da vida e assim evitar, por exemplo, problemas cardíacos? Esse é o assunto que você acompanha no Claramente daqui a pouquinho. E tem ainda a receita de bolacha de banana com coco. Ó, isso é Vida e Saúde, a gente volta já já.